Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora, 10h15 da noite, seu Frente a Frente nas noites de segunda-feira da sua TV Arapuã. Olha só, ele não precisa disputar as eleições de 2026, mas quer, porque tem mandato aí até 2030 como senador da República, mas está vendo alguma coisa para a eleição agora de 2026 em que ele quer participar nessa disputa. Eu estou falando do nosso convidado de hoje, o senador da República, Efraim Filho, do União Brasil, que está aqui para contar tudo sobre o país, sobre o estado da Paraíba e sobre as eleições e a disputa político, xadrez político aqui no nosso estado nas eleições de 2026. O que é que ele está vendo para esse cenário que a gente não está conseguindo enxergar? É o que a gente vai conversar aqui no Frente a Frente de hoje com o senador Efraim Filho. Você fica ligado, a gente está no ar. Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais um Frente a Frente. Se você quer participar, inclusive, fica ligado, acompanhando esse nosso debate aqui. Vai mandando tua pergunta aqui pro meu WhatsApp, vai mandando tua pergunta aqui pro Instagram, @LuizTorresPB. E a gente vai dialogando aqui com o nosso convidado dessa noite, senador Efraim Filho. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente, primeiro do ano, aí com a sua presença aí. Obrigado. Luiz Torres, minha saudação a você, saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham no dia de hoje. É uma grande alegria, né, poder estar com você aqui nesse janeiro, encerrando, a última segunda-feira de janeiro, né, o último programa do mês de janeiro, esse mês que é tão típico da nossa Paraíba, uma Paraíba, né, que está aí na bola da vez do turismo nacional e internacional, cidade cheia, lotada, economia girando. Participei muito aí de diversos eventos aqui na capital, fui lá em Areia Vermelha, visitei as praias, participei dos festejos, percorri também os cantos e recantos da Paraíba e vamos encerrar, vamos dizer assim, esse apurado, né, também de articulação política. É recesso, mas é um recesso com articulação política, conversando com a sintonia mais fina, né, da política paraibana através do Frente a Frente, junto com você e seu público, Luiz Torres. Até porque o mês de janeiro produziu muita manchete, muita notícia quente na política, sobretudo, e a gente vai mergulhar sobre esses assuntos, todos são muitos, inclusive, mas eu queria começar exatamente sobre o que está marcando o ano de 2025 para a Paraíba e para a política da Paraíba, como protagonista do cenário nacional, inclusive, na política a partir de 2025, e, claro, a partir da referência do deputado Hugo Mota chegando ali, certamente a presidência da Câmara dos Deputados a partir do dia 1º de fevereiro, já com as presenças também do ministro Vital do Rego lá no Tribunal de Contas da União, ministro Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça. Você vai ter ali uma perspectiva do Aguinaldo Ribeiro virar líder do governo na Câmara, a senadora Daniela Ribeiro virar a primeira secretária do Senado. Esse é um protagonismo da Paraíba. Eu lhe pergunto, e para Efraim Filho, o que está reservado para a gente começar a nossa conversa para 2025 na sua atuação nesse sentido de protagonismo nacional com reflexos para a Paraíba? Luiz, ser o líder do presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal é do União Brasil, Davi Alcolumbre, também já virtualmente eleito, tal qual Hugo Mota, meu amigo Mota, na Câmara dos Deputados. Então, União Brasil, que é o meu partido, assume a presidência do Senado Federal. Eu já fui reconduzido a ser líder, né, no Senado da bancada do União, o que gera um papel de protagonismo, contribui com esse cenário de ascensão da República da Paraíba. Foi a manchete, inclusive, né, de um artigo do Estadão de São Paulo, né, lá em dezembro, e que ele acabou formando uma opinião com TCU, STJ, Caixa, Banco do Brasil e diversas outras personalidades, e inseriu o nome de Efraim no meio. Então, eu, inclusive, a própria imprensa nacional já tem trazido algo que eu acho que eu vou poder contribuir bastante. Ser uma ponte, né, para que a relação entre a Câmara e o Senado possa melhorar. Você é testemunha, o Brasil todo, que a relação entre Arthur Lira e Pacheco foi uma relação muito complicada,
né, e que acabou até jogando contra o Congresso Nacional, que muitas vezes estava dividido em temas que era preciso estar juntos. Uma fogueira de vaidades ali. Uma fogueira de vaidades. Então, acho que pela amizade que eu tenho com o Hugo Mota, fui coordenador da bancada da Paraíba, né, e coordenador de Hugo durante muito tempo, e sendo líder de Davi Alcolumbre no Senado Federal, eu acho que esse meu papel de articulador, que casa com as minhas características, com o meu perfil, ajuda bastante. Conterrâneo do novo... Conterrâneo do presidente da Câmara e líder do presidente do Senado, a gente pode fazer essa ponte, né, onde antes existiam muros. Mas você, para quem está nos acompanhando, diz assim, olha, essa ascensão toda dos paraibanos, da bancada federal paraibana no Senado Nacional, tem reflexos realmente para a Paraíba, senador? Você consegue, de forma concreta, atestar isso? Olha, Luiz, essa repercussão a gente tem que ver, e eu vou buscar muito ela no plano das entregas, no plano do orçamento, de realizações, né? Ninguém quer blá, blá, blá. Isso aí já é do passado, é um chip antigo, é a escola antiga. O poder pelo poder. Não, nós temos que aproveitar esses espaços de poder para reverter em benefício para a população. Se você pegar até um pouco das notícias que existem na mídia, estados como o de Alagoas e do Amapá, né, que você teve Renan Calheiros, Arthur Lira como presidente, você teve agora, né, o próprio Davi que volta à presidência, foram estados que cresceram na destinação de recursos. Então, o que eu espero, e eu vou procurar fazer minha parte, é usar desse espaço privilegiado de poder, de interlocução com ministérios, né, de interlocução com fontes de orçamento, para que a gente tenha a Paraíba, né, sendo beneficiada, porque a gente tem que ser só instrumento. O compromisso é com o povo, o compromisso é com a população, o compromisso é lá na ponta, melhorar a vida nas cidades, melhorar a vida de quem mais precisa, na hora que mais precisa, abastecimento de água, calçamento de ruas, novas UBS, escolas e creches para nossas crianças. É isso que faz da vida pública ser gratificante. Você teve um protagonismo no debate sobre a desoneração da Folha. Tem alguma relatoria importante para o senador Efraim Filho a partir de 2025, 2026, nesses 2 anos até a eleição, a gente vai falar sobre ela? Olha, a relatoria nós vamos discutir. Agora, um pouco desse gancho dessa nossa conversa. O fato de ser o líder do presidente do Senado gera ali uma confiança para que pautas de extrema relevância venham para a nossa relatoria. Então, não dá para antecipar porque os temas virão. Mas eu não tenho dúvidas que existe uma relação de confiança, né? O próprio senador Davi votou em mim para liderar a bancada dele. Então, é uma demonstração, eu não tenho dúvida que temas da agenda econômica que a gente tem estado muito forte, né? Temas agora como o mercado de carbono, a agenda da sustentabilidade, transição energética, né? A Paraíba está muito forte nesse tema das energias renováveis. 2030 é o ano da COP30, né? Então, um tema que sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mercado de carbono, né? Todas essas inovações vão estar aí na rota dos principais temas e eu pretendo estar perto e honrar o carinho e a confiança da Paraíba. Não é à toa que o ranking dos políticos, né, me permita, porque a gente que é empregado do povo, que é o povo quem paga nosso salário, a gente tem que prestar contas. E em 2023, o ranking dos políticos, que é o observatório de imprensa com mais credibilidade do ponto de vista nacional, me escolheu como o melhor parlamentar do Congresso Nacional todo em 2023, entre Câmara e Senado. Então, fui o melhor parlamentar do Congresso Nacional em 2023. Em 2024, fui o melhor senador da Paraíba, né? Então, acho que aquilo que eu falei lá em 2022, Luiz, que eu gosto sempre de fazer nessa ponta, entre aquilo que a gente se comprometeu e aquilo que está entregando. E eu dizia na minha campanha, uma campanha ousada, audaciosa, a Paraíba vai escolher um senador jovem, trabalhador e ficha limpa. Foi assim que eu derrotei Ricardo Coutinho nas urnas, sem precisar de uma liminar da justiça. E eu acho que é isso que a gente tem entregue. Um senador jovem, trabalhador, que faz entregas, obras, ações e que tem sido ficha limpa e honrada a Paraíba. Você falou em pauta econômica aí, senador. Você, avaliando o cenário do governo Lula na atualidade, inclusive saíram números da mais recente pesquisa Quest, e foi a primeira vez na série histórica da pesquisa que o número de desaprovação ficou maior do que de aprovação. Ao longo de todas as pesquisas que o Instituto fez, a aprovação de Lula era sempre maior do que a desaprovação. Dessa vez
49 de desaprovação e 47 de aprovação. Olhando para o governo, olhando para esse cenário, você acha que o governo vai conseguir encontrar e retomar ali uma popularidade, uma aprovação maior de início de governo? E quais os caminhos que você antevê aí? Olha, primeira coisa é consertar o desastre de comunicação, né? O governo, um verdadeiro desastre de comunicação. O episódio do Pix, né? Eu acho que talvez é o que melhor simboliza, né? O governo vem com a medida que o governo insistiu que em nada trazia de novo. Teve um grande impacto, né? O vídeo do Nicolas, do deputado Nicolas, e a repercussão na sociedade. Porque o vídeo pelo vídeo, né? Não é só porque o Nicolas fez o vídeo, mas é a repercussão que ele encontrou dentro da sociedade, a recepção. Luiz. A recepção, é isso que chama a atenção e é onde o governo teve de recuar. E eu tenho certeza que... Eu vi a pesquisa agora, como pouca gente fez esse link, né? É a primeira pesquisa depois do episódio, sim. Né, do recuo já no pegando Pix. os efeitos disso. Eu acho que pega, porque falou com a vida real do cidadão. As redes sociais hoje, elas horizontalizaram a informação. Não é? Você não tem mais uma verticalização da opinião. As pessoas fazem a sua opinião. Independente do que o governo quis dizer, as pessoas acreditaram que a liberdade delas estava ali monitorada, manipulada, estava tolhida. Então, eu que já tinha inclusive me antecipado que votaria a favor de um decreto para suspender a medida provisória do Pix, o governo recuou para não entrar numa seara que é negativa para ele. Então, eu acho que o resultado dessa pesquisa reflete muito o desastre da comunicação do governo, que se ele não corrigir, chegará num momento muito complicado em 2026. Agora, senador, vocês ajudam mais ou atrapalham o governo? Eu não estou falando do governo Lula em si, eu estou falando do Poder Executivo como um todo, em função do avanço que o Congresso Nacional vai tendo em relação ao orçamento geral da União. É crescente a margem, né, de garantia de recursos para senadores e deputados nesse sentido. Ou seja, no momento em que o governo discute menos gastos, um equilíbrio fiscal, um pacote fiscal, o Congresso não abre mão dos seus bilhões de emendas destinadas. Tem um contrassenso nisso, senador? Luiz, o que é que aconteceu de um tempo para cá? E é importante a gente fazer essa memória. Quem acompanha a política 10 anos atrás, a grande crítica era que o orçamento era todo concentrado na mão do governo federal e ele fazia do Congresso Nacional um balcão de negócios, um toma lá da cá. Né? Para ganhar uma votação, ele tinha o orçamento autorizativo, ou seja, eu libero ou não libero. Quem é da oposição fica sem receber emenda, quem é do governo vai receber dobrado. O Congresso Nacional acabou com isso, no chamado orçamento impositivo. Então é bom ver que o que a gente está discutindo agora é um governo que quer voltar a um cenário de 10 anos atrás, aonde a sociedade brasileira já criticava. Às vezes, o que está sendo criticado como governabilidade é porque ideias ou agendas ruins do governo para a sociedade, a exemplo dessa do Pix, antes eram aprovadas porque na base do orçamento ele conseguia vencer votações. Agora não. Agora ele tem que fazer o convencimento. E o orçamento, só para concluir, ele não aumentou para o Congresso, ele só mudou de lado. Ele não cresceu, ele não tem mais custo. Apenas o orçamento que era dos ministérios, ele passou a ser do Congresso. Okay. E aí uma pergunta, quem entende mais de Brasil? É o parlamentar dos 27 estados que andou o seu estado, como eu percorri a Paraíba, os cantos e recantos, e sei que lá em São Sebastião do Umbuzeiro tem um local que precisa de uma passagem molhada para tirar do isolamento uma comunidade, ou é um engravatado no ar-condicionado num gabinete do Ministério de Brasília, quem vai saber? É muito mais fácil esse orçamento ser aplicado por quem conhece a realidade que está no Estado. Um exemplo, o Hospital Metropolitano. A maior emenda do Hospital Metropolitano é de autoria do senador Efraim Filho, à época deputado federal, foram 20 milhões de reais. E hoje é um hospital que salva vidas. Então, se tem desvios, e os desvios têm de ser combatidos, fiscalizados e punidos, mas há quem faça coisa séria. Eu tenho certeza que eu consigo entregar melhor o resultado lá em Catolé do Rocha, lá em Santa Luzia, em Campina Grande, do que um engravatado no Ministério em Brasília, que às vezes nem conhece, tá certo, o Cariri paraibano. Você falou exatamente nessa história de desvios, mas tem um debate que se faz, pulveriza um pouco mais esse orçamento para políticas públicas estruturantes, dificulta mais, porque pulveriza, e tem a história da transparência, inclusive tem uma operação aí que
está acompanhando ali, investigando, inclusive, lideranças do União Brasil nessa história de emendas, né, aqui no país. Seria um esquemão ali desse desvio de emendas nesse sentido. Isso não gera um tanto quanto a facilidade para esse desvio e a facilidade dessa falta de transparência e a pulverização dos investimentos? Não, vamos lá, são duas coisas e vale a pena abordar todas as duas. Os critérios de transparência e rastreabilidade. Concordo. Por isso que se saiu daquele cenário de orçamento secreto que se dizia para um orçamento de transparência e rastreabilidade. E aí eu concordo. O que não pode fazer, e aí é esse jogo de tensionamento interpoderes que nós estamos vivenciando, é o governo querer, pela questão de implementar regras de transparência e rastreabilidade, fazer com que eles retomem, né, esse orçamento para o Ministério, e o Ministério é quem vai fazer a indicação da obra, tá certo? Sem sequer ter qualquer critério de diálogo. E aí eu digo, voltar ao tempo do balcão de negócios, voltar ao tempo do toma lá da cá. Então, precisa de aperfeiçoamento? Precisa. A decisão do ministro Dino, ela tem partes que precisam ser cumpridas? Sim, precisa. Agora, não vamos fazer isso para voltar ao tema do toma lá da cá, aonde se ganhava eleição, se ganhava votações dentro do Congresso Nacional com a força da caneta do balcão de negócios. Esse tempo se acabou, não deixou saudades e não podemos voltar atrás. Quero perguntar sobre Paraíba, mas para fechar, você teme que essas operações façam ruir a União Brasil do ponto de vista de parte da cúpula da legenda? Não acredito. Com Bivar, Rueda, não acredito. Eu acho que está acompanhando, teve, né, ainda não chegou nem nos nomes, se especula muito pela presença, mas nos nomes, inclusive de Rueda, de Bivar e de Davi ainda não chegou. Então eu acredito que vamos avançar. Dialoga também com outros partidos, sim, tá? Sim. Com outros órgãos, o próprio Denox é investigado. Né? Foi o fruto da investigação. Então eu estou acompanhando e espero que possa a justiça fazer o papel dela, e se tiver culpa tem que ser punido, né? Eu tenho 18 anos de vida pública, nunca respondi a um processo. Por isso que eu disse que o Senado ia ter um senador ficha limpa. São 18 anos, Luiz, nunca respondi a um processo. Então eu tenho aqui legitimidade para poder dizer que aquele que tiver culpa tem de ser punido. Bom, vamos falar aqui de Paraíba. Você tem se colocado como uma espécie de, ou uma tentativa, mas uma espécie de condutor da oposição aqui na Paraíba, nesse cenário mais macro para o debate eleitoral de 2026 e para fazer essa simbologia, um encontro que você coordenou ali no final de 2024 com vários nomes da oposição. Por que você resolveu estrategicamente se colocar nessa condição? Foi ausência, na verdade, porque ninguém se colocava nesse sentido? Ou, de fato, você está vendo que é preciso que o senador Efraim Filho impunha essa bandeira da oposição aqui na Paraíba? O que você está vendo e o que alimenta a narrativa, o debate e o discurso da oposição aqui no Estado? Luiz, eu acho que existem gestos que valem mais do que palavras. Eu acho que a vitória em 2022, sair das urnas, né, derrotando o governo, foi algo que me catapultou para um papel de liderança. Liderança que eu sei exercer, me preparei para exercer, estou pronto, estou amadurecido. E o mandato de senador, ele é um mandato guarda-chuva, né? Ele é um mandato, primeiro, pela longevidade, são 8 anos. Segundo, você não entra naquela disputa direta por áreas, né, com deputado, como era com o deputado federal, quando era com o deputado estadual. Então, eu me predispus a exercer essa liderança. Ela começou, por exemplo, se você pega a eleição de Campina Grande, você vê ali uma marca muito forte, né, dessa liderança que nós exercemos, partimos para fazer uma articulação. Liderança se faz construindo pontes e não muros. Eu fui dialogar com o Romero, trouxe o Romero para conversar com o Bruno, não é claro, com o apoio de Cássio, com o apoio de Pedro, com o apoio de Fábio Ramalho, de outros partidos, mas eu me joguei nesse projeto. Ele foi exitoso, então as pessoas leem esses sinais. Não é só a fala de Luiz Torres aqui, né, na TV ou na rádio, mas as pessoas acompanham as notícias. E se a atitude não casar com a propaganda, não chega a lugar nenhum. Então eu acho que essas atitudes de líderes
elas falaram mais alto e eu hoje exerço essa liderança, né, da oposição compartilhada com outros nomes, mas sabendo que tem estratégia. Eu sou um cara que aí você conhece, estrategista de inteligência política, planejado, metódico. Mudei a história de fazer política na Paraíba, a Escola do Foguete, você vê que está todo mundo antecipando, né, a sua campanha, porque qual era a leitura do chip antigo, da old school? Esconda até o máximo. Se esconda até o máximo, se sair na frente é botar a cabeça para levar tiro, eu não tenho medo de levar tiro, eu não tenho telhado de vidro. Comecei uma campanha de Senado colocando o pé na estrada. Tem um discurso que diz, quem é coxo parte cedo. Eu digo, pois é, meu amigo, deixa eu com minha humildade, bem simplesinho, vou começar cedo. Ó, manga arregaçada, sola de sapato, pé na estrada, percorrendo a Paraíba, foguete, e aí foguete não dá ré, só o de Elon Musk, é sempre bom deixar claro, né? E Elon Musk está brigado com Lula, então essa tecnologia não chega aqui nem tão cedo, tá certo? Então o da Paraíba não dá ré. Então eu acho que é isso, colocamos o pé na estrada, e a oposição hoje, ela dá aula, tá certo, de articulação política no governo. É uma oposição que fala a mesma língua, senta à mesma mesa, se reúne para se confraternizar, conversa, todo mundo diz o melhor nome será o candidato, seja Pedro, seja Romero, seja Efraim. A gente entende que tem time para isso ser decidido, enquanto o governo é intrigas, conspirações, bate-cabeça. Lucas fala uma coisa, Daniela fala outra, depois tem que desfazer o que ela disse. Aí Cícero sai para fazer campanha no interior, Adriano Galdino dá uma polpa no governador ao vivo, tá certo? O governador não fala nada que é para não deixar ninguém insatisfeito. Então eu acho que o bate-cabeça no governo, ele hoje conflita com a oposição, né, que consegue conversar, consegue dialogar, apesar, inclusive, das suas divergências ideológicas que existem na oposição. Várias perguntas com base nessa sua fala aqui, várias perguntas, mas vou pegar esse último gancho em relação a Adriano Galdino. Essa polpa que você está dizendo que ele deu no governador, vocês aproveitaram como oposição para prestar uma solidariedade, fazer ali um afago a Adriano Galdino. Até onde esse afago é teatro, até onde esse afago é real? Adriano Galdino tem condições de ir para a oposição para ser o candidato ao governo de forma objetiva? Basta ele querer. Ele querendo vir para a oposição, ele será recebido como pré-candidato a governador. Assim como Efraim, Pedro e Romero hoje são. E aqui nós temos um compromisso que o governo não tem condição de dar. Só quem pode dizer isso é a oposição. O melhor nome será o candidato. Nós temos isso a oferecer e a garantir a Adriano Galdino. Porque Adriano Galdino, no seu programa, eu assisti, disse que achava que era o melhor nome, que tinha, né, a melhor proposta, e eu respeito demais. E que abriria se ficasse atrás dos outros, mas não admitiria ficar na frente e ia ter que abrir. Exato. Aí o governo não pode oferecer isso, porque João Azevedo veio aqui para dizer, eu vou atrás do meu mandato de senador e o governador vai ser Lucas. O governo não pode... É por isso que Cícero, que está tão insatisfeito quanto Adriano, mas resolveu fazer isso de forma silenciosa andando na Paraíba. E Adriano teve a coragem, também no estilo dele, tá certo, de reverberar isso. Mas eles não podem oferecer, nem Leonardo Bandeira pode oferecer, nem Ronaldo Guerra pode oferecer, nem Deusdete, nem o governo João Azevedo pode oferecer para dizer que o melhor nome vai ser o candidato, porque quem vai ter a canetinha na mão, sentado na cadeira, se chama Lucas, o vice-governador. E aí Aguinaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro não abre mão de disputar o governo para pesquisa nenhuma, para análise nenhuma, para concertação nenhuma. Então o governo tem, no meu cenário, que João disse aqui, um candidato a governador definido é Lucas. A oposição não. E aí, voltando à sua pergunta, sim, a oposição pode trazer Adriano. Adriano contribui muito com esse projeto, que não é um projeto de oposição, é um projeto de uma nova Paraíba. E ele pode ser o melhor candidato. E está aqui, me permita concluir, porque eu acho que esse fator é importante. Nós começamos o seu programa, você dizendo que eu era o único da Paraíba que tem um mandato até 2030. Isso, que não precisava nem disputar essa... O único. Daniele Veneziano encerra em 26, João Azevedo encerra em 26... Deputados encerram em 26, Cícero Lucena, Bruno Cunha Lima, que se elegeram agora, encerram o seu mandato em 28. Só quem tem mandato até 30 é o senador Efraim Filho. Então, se tem alguém que pode fazer gesto agora, abrir mão do espaço para poder conciliar, tá aqui. E Adriano já confiou em mim, como eu confiei em Adriano, tá certo? Fomos vencedores e se ele tiver à disposição para vir construir conosco, ele poderá sim ser o nome a governador desse grupo. Não é um grupo das oposições, é o grupo de uma Paraíba diferente. Está cansada de 16 anos de um ciclo de poder, 8 anos de Ricardo Coutinho, com 8 anos de João Azevedo, são 16 anos de PSB. Não adianta hoje eles quererem dizer que não é a mesma coisa, né? Foi 8 anos de PSB com Ricardo Coutinho, 8 anos de PSB com João Azevedo,
Está na hora da alternância de poder, a classe política está cansada, a sociedade está cansada, né? A polícia civil, penal está nas ruas, insatisfeita, os enfermeiros, né? O pessoal da saúde está insatisfeito e tem vários movimentos aí, inclusive da classe política, querendo essa alternância de poder. Bom, já mandar só um abraço aqui, já tá muita gente já mandando pergunta, viu, senador? O Ronaldo Magela já tem pergunta aqui, um abraço pra Sandra também, daqui a pouco a gente vai tentar selecionar aqui algumas dessas perguntas, mas pra gente não perder o fio, então vamos lá. Adriano Galdino, Pedro Cunha Lima disse que Adriano Galdino é bem-vindo e tal, mas não pode chegar com o gabarito de candidato ao governo. Não pode sentar na janela logo, tem que chegar ali com... a sua fala é uma fala diferente da de Pedro? Não. Ou não? Na verdade, vocês dois estão dizendo, pode chegar como candidato ao governo, mas não é o escolhido. Vai passar por essa análise, dessa comparação entre todos. Claro, eu acho que Adriano tem... Você não tem como coroá-lo antecipadamente. Não, ele é recebido como candidato a governador aqui na oposição. E ele vai construir junto conosco, com os outros nomes que já estão colocados, para conseguir se posicionar como o melhor nome. Mas ele não tem partido. Quer dizer, ele tem um republicano, mas um republicano comandado por Hugo Mota. Ele vai ficar mais comandado ainda. Teria partido para Adriano Galdino se ele propusesse a sair do republicano? Ele vai ter a janela em 2026, tá certo? E pode escolher qualquer partido. Eu não acredito que seja partido o problema para Adriano Galdino. Ele terá legalmente a janela em 2026 para poder fazer a sua escolha. A nossa torcida é que Hugo venha junto. Né? O Hugo fez parte dessa Constituição do Senado, Adriano e Hugo foram corretos, íntegros, né? Foram compromissos recíprocos, nós estivemos juntos, né? O compromisso que eu assumi com republicanos eu cumpri, o compromisso que o republicanos assumiu comigo foi cumprido, nós somos gratos, né? Nem eu devo a eles, nem eles me devem, e juntos nós podemos construir uma nova aliança para mais uma grande vitória na Paraíba. Vocês trocaram as farpas mais recentemente, mas com esse movimento me parece ali que o cenário da relação é outra. Agora, Adriano Galdino teve com o governador da última sexta-feira, decretando ali a paz, enfim, e a reconciliação após os episódios aí de declarações de um e de outro nesse sentido. Vocês perderam a esperança com esse movimento, essa fumaça branca de Adriano com o governador João? Não, o seu blog com exclusividade conseguiu, inclusive, né, demonstrar que se Adriano teve com o João na sexta, Murilo Galdino, seu irmão que é deputado federal, teve conosco no domingo, comigo e com o líder, né, da oposição, o deputado George Moraes. Significa um pé num canto e no outro? Não, significa canal de diálogo, porque eu tiro muito pela frase, eu gosto muito da fala das pessoas, porque a opinião cada um tem a sua, mas eu vi Adriano aqui dizendo que era candidato ao governo com ou sem o apoio de João. Então, e foi um pouco do que eu fiz como senador lá atrás. Então, assim, se Adriano tem essa disposição, tem esse sonho e está correndo atrás, aonde ele encontra a porta aberta para dizer, Adriano, se o seu projeto é vencedor, a oposição está disposta a dialogar ele com você, foi isso que Pedro disse, foi isso que Romero disse, foi isso que Cássio disse já em conversas conosco, para colocar Cássio também dentro desse contexto de articulação, que tem uma excelente relação com o Adriano, né? A relação de Adriano, por exemplo, com Cássio, anterior, inclusive, comigo e com Pedro. Então, Cássio, eu já troquei ideias também com ele. Então, Adriano seria recebido aqui como pré-candidato ao governador, teria liberdade para que a gente construísse esse episódio. E eu vou repetir aquilo que eu estou dizendo para todo mundo, com Pedro e com Romero. No momento certo, provavelmente outubro, né, desse ano de 2025, nós vamos ter essa decisão baseada pesquisa qualitativa, quantitativa, conversa com as bases políticas, com lideranças, prefeitos, vereadores, com a sociedade, aquilo que ela entende, aquilo que ela deseja, que é o nome, e todo um cenário de articulação e de aliança política. Pronto, eu ia lhe perguntar exatamente, de certa forma, já antecipou a resposta. Essa sintonia da gente, eu já conheço do bom jornalista, já vai pegar o fone. Porque a declaração do Pedro Cunha Lima foi dizer o seguinte, olha, a gente, a oposição, não pode cometer os mesmos erros de 2022, quando esperou demais por Romero e tal, e meu nome foi lançado ali no final e eu entrei fora do prazo para correr atrás desse debate todo, e ele estava sugerindo, segundo ele disse que sugere internamente que a oposição possa antecipar, cravar já esse ano, e aí ele citou pelo menos um ano antes da eleição, outubro de 2025, esse nome. Então vocês estão sintonizados nisso, você já está aqui anunciando que de fato outubro de 2025 é mais ou menos um limite que vocês já querem ter um candidato ao governo da oposição. Exato. Por isso, inclusive, que não dá para aqueles que querem ficar esperando a decisão de abril de 26, acreditando se João sai ou não sai,
tá certo? Para poder definirem o seu caminho, às vezes já vai ser tarde. Que aí depois também que a oposição botar uma candidatura sua na rua, escolhida, definida e decidida, aí é igual foguete, não tem ré, não volta para trás. Então, eu tive a coragem de fazer um rompimento com o governo, de chutar o pau da barraca. Eu não fiquei esperando o governo definir por Aguinaldo, tá certo? Quando eu disputava com o Aguinaldo. Eu entendi que não era o meu caminho. Mas como está muito claro hoje, eu acho que João disse, e o pior cego é aquele que não quer ver. João já disse. Eu estou preocupado com minha carreira política, eu estou preocupado com o meu mandato. Eu vou em busca de ser senador da Paraíba, que eu vou entregar ao governo, ele que toque, tá certo? E o nome é o vice-governador, como eu disse, é o óbvio, né? Ele disse sentado nessa cadeira. Ele disse sentadinho nessa cadeira. Então, quer dizer, quem não quer ver, aí vem o líder da oposição, né? O líder do governo, dizer agora que Cícero vai sair do PP para ser candidato pelo outro partido, por conta de uma briga paroquial lá em Cajazeira com Zé Aldemir, né, e Júnior Araújo. Ou seja, como eu disse, o governo está batendo cabeça, não se entende, mas João Azevedo, para mim, foi o mais centrado. E tratou com muita naturalidade. Eu vou disputar o mandato de senador, vocês se acostumem com essa ideia, tá certo? E as viúvas do governo que quiserem ficar chorando vão ter que lidar com Lucas agora, que Lucas é quem vai assumir o caminho da Paraíba e é quem tem a minha confiança. Então, para mim, se eu for disputar o governo, eu vou enfrentar, um dos que eu vou enfrentar é Lucas, é o vice-governador, que vai sentar na cadeira e vai ser candidato. Tá aí, se tivesse aquele martelo que a gente tem ali no Arapuã FM, no rádio, eu já pediria para dar uma pancada aí. Mas deixa eu dizer, tem vários interesses na base do governo, né, que são, por hora, podem ser conflitantes lá na frente, podem gerar uma divisão, como você menciona, mas também dentro da oposição, também me parece que já tem vários nomes colocando aí para disputar esse governo. Você é um deles, Pedro Cunha Lima claramente é um deles, Romero, surpreendentemente dentro da igreja, disse que também era candidato ao governo. Vamos lá, vocês também têm ali seus interesses pessoais e suas vaidades, por mais humildes que todos sejam. A semente da discórdia que pode, enfim, ser plantada no governo também não pode se germinar na oposição. Como é que vocês vão conseguir controlar os interesses de cada um? E nesse cenário, onde é que Efraim Filho, uma candidatura, o nome de Efraim Filho seria melhor dentro da oposição? Luiz, com base nessa Constituição, eu vou voltar a dizer, porque eu acho que isso é muito importante. Só a oposição pode oferecer isso, o governo não pode. Eu já disse a Pedro, já disse a Romero, se o nome de Pedro e o nome de Romero tiver melhor colocado que o meu, eu voto neles para governador. Exatamente porque eu sou a única pedra nesse jogo da política da Paraíba que posso sair do meio em 2026 para permitir a construção de uma aliança. Mas o farei, logicamente, se entender que são os melhores nomes, porque a oposição tem um interesse. E eles também dizem ganhar isso? a eleição. Eles também dizem isso? Dizem, e eles dizem, eu tenho certeza, e é bom que eu complemente, que se o meu nome for o melhor, eu tenho a palavra de Pedro e tenho a palavra de Romero, que estarão junto comigo. Essa é a diferença que o governo não pode fazer. Entendam, vocês que gostam da política, que estão assistindo, o governo não pode dizer isso, porque João não pode dizer que se o nome de Cícero for o melhor, ou o nome de Adriano for o melhor, o governo vai com eles, porque o governo já vai ter dono, e o dono não vai ser João. João vai estar fora da cadeira, tá certo? Dentro da estratégia que João falou aqui. Eu não vou tratar diversos cenários. João não pode dizer isso. Cícero está aí nessa luta, né? Cícero é candidato, independente de governo ou não, né? Messinho pode ser o nome para poder estar até na chapa da oposição. Por que não? O nome de Messinho, se for senador, se não tiver espaço lá no governo, se sentir deslocado, por que não poder estar aqui com a gente? Então são construções. A política, ela não é ciência, ela não é matemática, por isso que a política é arte. Ela é essa construção e está aqui alguém que é líder, né, tem visão do tabuleiro, sabe jogar o xadrez da política, provamos isso em 2022 e a oposição tem uma determinação, ela quer ganhar as eleições, ela quer pôr fim a esse ciclo de 16 anos de Ricardo Coutinho e João Azevedo à frente do governo. Senador, você acabou de abrir uma outra janela para nomes que estão na base do governo. Já tinha uma janela aberta para Adriano Galdino, publicamente você está abrindo a janela para Messinho Lucena, o deputado federal, filho de Cícero. Como hipótese, como então, mas é uma outra janela aberta, a oposição também teria espaços abertos para discutir um Messinho candidato ao Senado, é isso? Pode ser, por que não? Aí eu vou lhe perguntar, vamos lá, e temos um senador veneziano, Vital do Rego, já é um gancho para perguntar, temos um senador veneziano, Vital do Rego, que me parece que tem da oposição um compromisso
de voto na reeleição dele. Já uma vaga, talvez a única vaga garantida dessa chapa por hora, do senador veneziano Vital do Rego. E tem ali a presença de bolsonaristas, né, dentro dessa conversa. Inclusive tiveram lá na confraternização alguns deles. Entre eles o pastor Sérgio Queiroz. Almocei com ele até para dizer que foi um tema pós-confraternização, que surgiram aqueles ruídos de comunicação. Eles não foram convidados. Almocei tanto com o Sérgio como almocei com o Marcelo Queiroga, com os dois juntos, né, para a gente ir analisando cenário, analisar cenário. Mas então, vamos lá. Aí a pergunta é, de fato pode caber ali um veneziano Vital do Rego e um candidato, o pastor Sérgio Queiroz, como candidatos ao Senado nessa chapa da oposição? Pode sim. Essa é uma construção que tem que ser feita. E veja que pode ter um modelo de estar todos juntos desde o primeiro turno, ou pode as oposições caminharem em palanques diferentes e se unir com aquele nome que for para o segundo turno. Um exemplo clássico, né, a própria João Pessoa como Campina Grande. O cenário de João Pessoa e Campina Grande deixou muito claro, ou derrubou um mito, né, de que as oposições não poderiam estar juntas no mesmo palanque. E lá em Campina Grande, por exemplo, tivemos todos juntos no mesmo palanque, saímos vitoriosos, com o Cabo Gilberto, com o Valber, com o Sérgio Queiroz, com o Arthur Bolinha, tá certo? Com o Bruno Cunha Lima, com o Veneziano, com o Romero, com o Cássio. Então, as oposições, ela têm esse sentimento hoje de gerar unidade, né? E o diálogo vai acontecer. As forças, elas vão ser construídas com diálogo. E, claro, até o momento que se fecha uma chapa. Quando se fechar uma chapa, aí você não vai mais ficar conjecturando. Aí nós vamos ter uma chapa construída, uma chapa fechada. Mas nós temos tempo, temos prazo para isso. O que eu entendo e o que eu vejo, tá certo, é que o governo tem vários nomes para um mesmo espaço e nesse mesmo espaço não cabe todo mundo. E as insatisfações estão aí colocadas, né? Tem gente que queria ser candidato, que está colocando o pé na estrada, tem gente que está andando e o governo não pode oferecer nem, né, aquilo que a oposição está oferecendo, de que o melhor nome será o nosso candidato. Tá. Agora, essa construção da oposição aqui na Paraíba vai votar em quem para presidente da República? Que palanque aberto será para presidente da República? Tem veto ou estaria aberto de Lula ou a Bolsonaro como indicação? Por hora o Bolsonaro está inelegível, mas estaria aberto para esse amplo leque de possibilidades de candidatos a presidente da República? Primeiro, na eleição local, a realidade local ela fala muito mais alto. Então as oposições aqui estarão unidas em derrotar o governo da Paraíba. Aquilo que nos une é maior do que o que nos diferencia, né? Queremos uma Paraíba diferente, queremos uma Paraíba que possa ir além, uma Paraíba que conserte alguns problemas que estão pendentes no nosso estado, a questão da polícia, eu volto a dizer, a violência tomando conta das ruas, o sentimento de insegurança, né, que domina as famílias, o problema do abastecimento de água, Luiz. João Azevedo foi 8 anos secretário de Recursos Hídricos de Ricardo Coutinho, com mais 8 anos governador, e ainda tem muitos locais na Paraíba, né, que as promessas de chegada de água, né, não aconteceram. Eu, como senador da oposição, mostrando inclusive o meu compromisso com a Paraíba, fui eu o relator que tive de assinar, né, a liberação do empréstimo com os bancos internacionais para a Transparaíba, né, que é a adutora ali do Cariri paraibano, com breja abastecendo áreas que até hoje não chegaram, que eu me lembro que foi promessa lá do primeiro governo de João. Nós já estamos na segunda metade do governo de João. Eu vou fazer esse parênteses aqui para depois voltar na pergunta, né? João lançou agora um programa de 11 bilhões de reais, tá certo? No 7º ano de mandato. É a segunda metade do segundo governo de João. Eu vou fazer isso no meu primeiro ano, porque você tem tempo para cumprir. Um governo que está no 7º ano e só tem mais um, né? João, em abril, segundo a declaração dele, em abril ele deixa o governo. Então, quer dizer, ficou uma coisa de maquete, de propaganda, de ilusão, de vender promessa, tá certo? E de entregar algo que no 7º ano de seu governo na Paraíba já era para ter sido entregue. Então, linkando isso tudo com o sentimento de que as oposições querem alternância de poder, chega desse ciclo de 16 anos. E aí, em nome disso, eu acredito que podemos ter sim no mesmo palanque posições ideológicas. Agora, vamos aguardar. Você quer ver esse cenário todo gerar uma confusão? Imagine se o candidato de Bolsonaro for, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, do Republicanos. E aí?
Que está na base do governador. Do republicano está na base do governador, mas vai precisar de um palanque de governo aqui apoiando Tarcísio, candidato de Bolsonaro. Para onde é que vai? Já imaginou? Lula. Então eu não vou me antecipar, né, nesse sentimento. O que eu tenho que ter é um canal de diálogo aberto e coerente, né, íntegro, com Gilberto, com Valber, com Queiroga, com Queiroz, com Carlão, com Fábio, foram os vereadores eleitos aqui, tive conversando com eles também, com Arthur Bolinha. Então eu tenho esse diálogo, né, tenho identidade, tenho conversa com eles e tenho, claro, diálogo com o veneziano que está sentado ali ao meu lado na bancada do Senado. E nós vamos ter um trabalho de articulação, de engenharia política, mas eu tenho um pai que é engenheiro, né, então, e professor de matemática, então eu tenho certeza que isso ajudará. Podem ser 2 palanques sem problema nenhum e se encontrar no segundo turno, se for esse o caminho. Agora, o próprio Marcelo Queiroga, de forma muito clara, nesse final de semana, disse o seguinte: olha, se Efraim Filho, será que Efraim Filho aceitaria como candidato ao governo dar palanque a Bolsonaro ou ao indicado de Bolsonaro em 2026, e sendo assim teria o apoio do PL? É essa a resposta que você tem para dar para Queiroga? Você não tem como cravar agora, mas não tem veto. Exatamente, eu já conversei com o Queiroga e estou falando aqui o que já disse pessoalmente a ele. A construção do palanque da oposição, ela poderá sim estar junto com o candidato, né, da oposição no Brasil, com o candidato de Bolsonaro, dos partidos que estarão compondo conosco esse palanque. Então não há problema, né, em construir um palanque múltiplo, né, um palanque amplo, onde a gente possa ter lá apoiadores, né, da chapa de Bolsonaro, como possa ter apoiadores da chapa de Lula. Como aconteceu, tá certo? Aqui, eu volto a dizer, o Republicanos, por exemplo, e o PP apoiaram Bolsonaro. Tá? Para ninguém achar que a gente está falando qualquer coisa, em 2022, o PP estava na chapa de Bolsonaro. Ciro Nogueira apoiava Bolsonaro e estava compondo, né, o vice-governador de João Azevedo. Então, João Azevedo tinha no seu palanque, tá certo, partidos que formalmente estavam apoiando a candidatura de Bolsonaro. Por quê? Porque a realidade local ela fala mais alto. A realidade local ela está mais próxima das pessoas. As pessoas verão aqui na disputa para governo da Paraíba a oposição ao governo. A eleição nacional terá meu respeito, né? As pessoas poderão ter o direito de fazer escolha. Claro que eu farei as minhas e deixarei isso muito claro, mas cada cidadão terá a opção de fazer a sua escolha e ir de acordo com aquilo que ele acredita. Eu, no segundo turno, eu votei em Bolsonaro, né, em 2022. Segundo turno, eu votei em Bolsonaro no segundo turno de 2022. Então, eu acho que as pessoas fazem essa opção e terão o direito de fazer as suas escolhas. Tá aí, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui. Eu tento fazer algumas perguntas aqui dos telespectadores que estão acompanhando o Frente a Frente. Verdade, vou selecionar aqui algumas perguntas aqui para a gente poder fazer. Um minutinho só e a gente volta aqui conversando com o senador Efraim Filho.